Bem-vindos ao Corredor do Poder. Aqui são elas que mandam. E elas são Mafalda Azenha e Cristina Duarte. Vamos então começar esta edição para falarmos sobre como viver a cidade, neste caso a cidade da Figueira da Foz. Mafalda, como é que se vive a cidade da Figueira da Foz? É claro que quando falamos de viver a cidade, falamos de viver os espaços públicos da cidade para além do verão, não é? Porque estamos a falar de uma cidade que é uma estância balnear. Claro. Eu acho que a cidade se pode viver de diferentes maneiras, porque temos diferentes espaços. Eu considero que recentemente ou ao longo do tempo a cidade foi-se adicionando à cidade espaços que a cidade não tinha e importantes para que as pessoas pudessem aproveitar melhor ou se calhar olhar um bocadinho para as belezas que a cidade tem e para aquilo que a cidade pode oferecer, nomeadamente a paisagem, a praia, o rio, foram os espaços que estavam desaproveitados. Alguns foram aproveitados, falo da Praça do Forte, falo dali da zona do Espelho d'Água. Por exemplo, agora temos as obras da praia, que concordemos com elas ou não, ou achamos pouco ou muito, o que seja, mas permite às pessoas olharem para a praia passando por aquele espaço de areia que toda a gente, ou que as pessoas acham que é demais, pronto. E simultaneamente existe o outro lado, isso sim, as ciclovias permitem, há muita gente a fazer caminhadas, claro que já existia a avenida, mas agora existe muito mais, eu julgo, porque eu vejo que há muito mais pessoas a fazerem caminhadas, porque há mais espaço, há espaços diferentes, as pessoas podem escolher, podem ir um dia para um lado, outro para o outro. Agora, é preciso viver a cidade também sem ser só o lazer, ou seja, ser só as caminhadas, ou o que seja, ou só as esplanadas. É preciso viver a cidade e utilizar a cidade também na perspectiva de olharmos um bocadinho para o comércio tradicional. E agora que estamos no Natal, acho que é importante pensar nisso. Eu há uns 2 ou 3 anos escrevi um artigo acerca do comércio tradicional. Eu acho que as pessoas têm tendência nestas alturas a ir para os centros comerciais, porque têm lá tudo, e esquecem-se um bocadinho do comércio tradicional e um bocadinho daquele que ainda existe. Infelizmente existe muito pouco. Mas eu penso que as pessoas ficariam surpreendidas se fizessem 1 ou 2 dias compras no comércio tradicional e surpreendidas no sentido da forma como são atendidas e bem atendidas no comércio tradicional da Figueira da Foz. Falo da Figueira da Foz, mas a atenção que é diferente, as pessoas que conhecem o produto que estão a vender, sabem dar ideias, sabem dar sugestões, que muitas vezes não nos acontece naquele atendimento massificado dos centros comerciais. Cristina Duarte, a Mafalda falou, neste caso do comércio, mas também há a cultura, ao CAI, ao casino e há outras atividades. Mas no comércio tradicional, os figueirenses não frequentam o comércio tradicional porque não encontram lá aquilo que encontram nas grandes superfícies, ou porque se habituaram ou se desabituaram de ir ao comércio tradicional? Eu acho que temos as duas questões, precisamente porque se habituaram o ir comprar fora, entre aspas, é sempre melhor do que comprar dentro precisamente a questão do turismo comercial. Agora, de facto, nós temos que dizer que o nosso comércio tradicional está muito aquém de qualquer expectativa do cidadão comum. Ainda está, eu penso que temos mesmo de repensar. Não sei como é que, por exemplo, se conseguiu ter aqui 2 ou 3 supermercados e não se consegue, por exemplo, ter aqui uma loja âncora, passa publicidade de um grupo que todos nós conhecemos. Não, acho um pouco estranho. Portanto, se essas contas são feitas... Isso não se consegue, são as empresas, são as marcas que sim, mas, por exemplo, não em determinados mercados. Claro, não, mas repare... Não é propriamente por convite claro que ou não, por influência. Mas temos que mostrar que a Figueira existe, temos que mostrar o número de habitantes, como é que as contas, por exemplo, são feitas para os supermercados e temos aqui 3 e não conseguimos, por exemplo, que penso que a Rua da República é um dos casos paradigmáticos, que seria preciso, com certeza, claro que depende sempre da iniciativa privada, mas dependia aqui de uma loja âncora que no fundo trouxesse clientes e as pessoas fossem à rua e comprassem cá e ficassem cá. Portanto, essa é uma das questões que eu acho que é muito importante. Depois temos a questão a Mafalda falou do viver a cidade, do ponto de vista do lazer. Depois também temos aqui a questão
da desertificação das zonas históricas, por exemplo, o caso das praças que estão reabilitadas, portanto, e não há gente, não há nada, não há comércio, não há As nada. praças reabilitadas... A Praça Velha está, pronto. Enfim, a reabilitação já tem... foram tem uma série de anos. Sim, mas já tem bastantes anos e está... Enfim, não é... Por aquilo que se vê, não é motivo suficiente para levar lá pessoas para viverem aquela zona da cidade. É o que eu ia dizer. E, para além da questão do comércio propriamente dito, que temos ali uma série de estabelecimentos comerciais com papéis que realmente não embeleza nada a praça, temos a questão aí sim, a intervenção do poder público de criar incentivos para que se fixem pessoas, para que existam residentes, para que exista comércio, através da isenção de taxas, um apoio ao arrendamento. Os jovens gostam de viver nas cidades, portanto, há cada vez se vê mais essa questão. Mas a verdade é que também há cada vez mais jovens na cidade. Mais? Cada vez há menos jovens jovens na cidade. Mas porquê? Isso também temos que nos interrogar. Precisamente, voltamos sempre... Claro. É sempre pronto. Portanto, isto é a propósito de se viver a cidade, mas não se pode viver a cidade sem pessoas. É isso mesmo. Exatamente. Há sítios, mas há espaços, mas não há gente. Há espaços e há muito bonitos, e acho que se calhar há que aproveitar um bocadinho daquilo que se quer fazer e que já se tem feito dos programas da reabilitação urbana, que se aposta muito, da reabilitação dos edifícios. A reabilitação não é só das fachadas, não é só dos edifícios, é também da própria vida que existe porque é isso no fundo que se pretende, é esse o objetivo último da reabilitação urbana, é trazer pessoas para o centro da cidade e para as zonas históricas. Eu acho que com essa mentalidade da reabilitação urbana faz com que as pessoas também estejam mais atentas aos centros históricos. Se talvez, um bocadinho à semelhança do que existe com o arrendamento jovem, ou os apoios ao arrendamento jovem que foram agora reativados, pudesse existir, ou da parte das autarquias, ou da parte do próprio governo, um programa que se adequasse, que fosse semelhante, mas para o comércio nas zonas tradicionais, um bocadinho complementar. Não sei se a própria Câmara não poderia ter a intervenção. Claro que é sempre necessária a iniciativa privada. Claro. Mas aí a Câmara poderia ter aí um papel importante. O que passaria sempre pela divulgação dessas oportunidades, não é? Que passa sempre pela divulgação dessas oportunidades, mas de qualquer das formas, no fundo, um programa semelhante para trazer os comerciantes para... Porque eu acho que os jovens estão muito atentos a essas possibilidades. O centro estava a dizer que essas medidas passam pela reabilitação urbana e ela está em curso com os incentivos e as penalizações para quem não a fizer por parte da autarquia, e os resultados começam a aparecer. Mas lá está, sem pessoas não há cidade que tenha gente. Não há milagre da multiplicação, não é? Na Figueira da Foz, a Zona Doce está concentrada no Bairro Novo. Será insuficiente para afirmar a Figueira da Foz como, por exemplo, à noite, não é? Noturna isso é uma questão... Durante o resto do ano, não falando do verão. Eu penso que a zona noturna está muito concentrada no Bairro Novo. E não só noturna, também diurna. E as praças poderiam ter aí um papel importante, mas teria que se estender, de facto, outro tipo de estabelecimentos. Não poderia ser o mesmo género. Por exemplo, uma ideia muito interessante, eu não sei o que é que vai ser feito, por exemplo, nos bombeiros municipais, no edifício. No antigo quartel. Sim, no antigo quartel. No antigo quartel. Isso mesmo, no antigo quartel dos bombeiros municipais. Por exemplo, é um edifício lindíssimo, não é? Por exemplo, se nós compararmos com o tipo de cidades que são aproveitadas, ou para fins culturais, ou para bares, ou para livrarias, é um exemplo. Claro, mas temos sempre a dizer, isto depende, no caso de uma livraria, ou de um estabelecimento comercial, ou de um café, ou de um bar, da iniciativa privada. Claro que aí a autarquia poderia, em termos culturais, aproveitar... Como vocês são duas jovens políticas da Figueira da Foz, seguramente que os figueirenses acreditam que estas duas senhoras do corredor do poder possam, através da sua ação política, mudar um bocado a cidade para ela poder ser vivida mais tempo e por mais pessoas. E por aqui ficamos relativamente ao corredor do poder de hoje. Regressaremos na próxima semana.